Oi, gente, aqui é Glaucia Lorena, esse é o meu canal Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem, compartilharem, ligarem sininho, marcar nas redes sociais. Isso é mega importante para o canal. Quero dizer que eu estou me divertindo muito fazendo esse canal. Acima de tudo, é um espaço de fala e espaços de fala importam, né? Principalmente para falar de coisas para além do trabalho, como eu vou fazer agora. Eu quero hoje falar sobre um filme que eu assisti, que eu estava com muita vontade de ver, chamado Hamnet. É um filme do ano passado que está concorrendo ao Oscar de melhor filme esse ano. Está concorrendo em direção também, roteiro adaptado. É um filme da diretora chinesa Chloe Zhao. Ela já ganhou o Oscar por um outro filme chamado Nomadland. E o Hamnet, ele é baseado no livro de mesmo nome, da autora irlandesa Maggie O'Farrell, que ajudou no roteiro, coautora do roteiro do filme. Bom, vai ter spoiler. Se vocês não gostam de spoiler, parem aqui, vejam o filme e depois voltem. Se vocês já viram o filme, continuem. Se vocês não se importarem com spoiler, continuem. Vejam, o que eu vou dizer eu nem vou considerar spoiler. Porque Shakespeare viveu de 1564 a 1616. Então já faz alguns anos, algumas centenas de anos que Shakespeare morreu. Então eu nem vou considerar spoiler, tá? Mas algumas pessoas podem considerar spoiler e eu respeito quem se incomoda com spoiler. Eu pessoalmente não me importo. E não me faz perder a alegria de ver uma obra de arte. Porque de fato, Hamnet é uma obra de arte. Eu não li o livro ainda, eu comprei, estou esperando chegar. Então, calma, eu não li o livro ainda. Mas assim, o filme, ele faz uma coisa chamada uma biografia literária de Shakespeare, do autor William Shakespeare. O que é que a gente sabe sobre Shakespeare? Muito pouco. Que ele viveu de 1564 e morreu em 1616. Que ele era de uma cidade chamada Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, que ele casou aos 18 anos com Anne Hathaway, que é o mesmo nome da atriz. No filme, Anne vai se chamar Agnes, que é como o pai dela deixou registrado no testamento o nome dela. Mas ela sempre foi chamada por Anne Hathaway. Eles se casaram quando ele tinha 18 anos e tiveram 3 filhos. Suzanne, Judith e Hamnet. Hamnet e Hamlet são mesmo o nome, mas o menininho se chamava Hamnet. Hamnet e Judith gêmeos. E aí o que o filme faz é uma biografia literária para preencher os gaps da história de Shakespeare. Por exemplo, a gente sabe que ele e Anne Hathaway não moravam juntos. Ele vivia com a companhia de teatro dele, ele vivia em Londres. E ela entrou para a história, e eu sempre questionei muito isso, como se ela fosse péssima e ele tivesse abandonado ela. E pelos dados que a gente tem, não é bem assim. É mais no sentido de... Ele foi para Londres fazer a vida, e ela ficou em Stratford, na casa dos pais dele, e depois na casa deles, cuidando dos filhos, enquanto ele fazia a vida dele em Londres. É muito mais... eu sempre achei muito mais nesse sentido do que no sentido, ele casou, viu que ela era péssima e foi-se embora. Até porque existe diferença de idade desses filhos, tá? Da primeira, da Suzanne, com a idade de Judith e Hamnet. E é isso que a gente sabe sobre Shakespeare. A gente sabe também que o Hamnet morreu de uma doença desconhecida aos 11 anos de idade. Provavelmente a peste bubônica, mas não há certezas sobre isso. E aí o filme pega e vai preencher essa história. E, olha, como uma fã de Shakespeare, e eu sou mesmo, do tipo, li as obras completas em português, li as obras completas em inglês. Algumas peças li mais de 2 vezes, como Macbeth, que é a minha predileta, como Hamlet, li o que Vygotsky escreveu sobre Hamlet, vi o Hamlet de Wagner Moura no teatro da UFPE daqui, quando veio, há muitos anos atrás.
Vejo filmes de adaptação, gosto particularmente dos de Kenneth Branagh. Sonhos de uma Noite de Verão dele é lindo, é maravilhoso. Sou fã mesmo das tragédias, não vou mentir. Gosto também dos dramas históricos e das comédias, mas assim, é porque é difícil dizer do que eu não gosto de Shakespeare. Mas assim, por exemplo, Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta, A Tempestade. Gente, eu devo estar sendo injusta. Eu estou sendo injusta, mas esses quatro, assim, eu acho que são fundantes, né? Shakespeare escrevia roteiros, peças de teatro, são roteiros, poemas épicos e sonetos. Então, assim, é isso. E poucas vezes na minha vida eu vi um William Shakespeare humano. Aliás, eu nunca vi tão humano quanto do Paul Mescal nesse filme. É impressionante, porque você pega, sei lá, Shakespeare apaixonado, você tem um Shakespeare que é uma figura exagerada e que combina com o filme. Eu gosto do filme, não tô falando mal não. Exagerada, caótica e tal. Mas um cara que escreveu Hamlet talvez fosse mais parecido com o Shakespeare desse filme do que com o Shakespeare de Shakespeare apaixonado. Aliás, tenho certeza. O Shakespeare do Paul Mescal, ele tem a profundidade que o William Shakespeare, eu acho que tinha na vida real, sabe? Eu tô encantada com o William Shakespeare dele, mas o filme não é sobre o William Shakespeare, tanto que o nome William só é dito lá pro final. O filme é sobre o luto de Agnes, com a morte de Hamlet, de forma inesperada. O filme é sobre ela, é sobre como eles se apaixonaram de forma imaginativa. De fato, ele deu aula para os irmãos dela e tal, mas como eles se apaixonaram. O filme como ela seria uma pessoa muito mais ligada à natureza, tanto que ela sempre se veste de vermelho, e ele muito mais ligado à intelectualidade, tanto que ele tá sempre de azul, e essas coisas ficam muito marcadas no filme, sabe? Ela é quase uma fada da floresta, ela é uma figura mística, ela é uma ninfa, sabe? Ela tá ali em acordo com os elementos da natureza, com os animais, com os seres vivos, sejam plantas, sejam crianças, sejam falcões. É uma personagem, Agnes é uma personagem belíssima. E o quanto eles se amam é tão bonito, como ela entende que ele precisa ir. E que ela vai ficar porque ela precisa ficar. E que essa ausência dele no final, ela nunca pesou realmente. Só pesou quando Hamlet morreu. Que ele não estava lá. Ele só chega depois. Ele não se despede do filho, sabe? E é muito triste. O filme. Eu imaginei que eu iria chorar. Mas não é que eu chorei, é que todo mundo chorou na sessão de cinema. E eu chorei, assim, tendo que respirar fundo, calma. É um ambiente, querendo ou não, coletivo. Como eu já falei no vídeo aqui, como se comportar no cinema. Respira fundo e conta até 15. O menininho que faz o Hamlet, o Jacob Tup, ele é talvez dos filhos o que mais pareça com a mãe, em termos de personalidade. E quando ele morre, é uma luz que se apaga naquela família, naquela casa, sabe? O William precisa continuar. Ele precisa continuar com o teatro, ele precisa continuar com a companhia de teatro, porque é o trabalho dele, ele precisa ir embora. E Agnes não assimilou ainda nada da morte do filho. E essa partida deles dois, assim, que ele vai e ela fica, é tão triste, é tão dilacerante. Porque um não entende o luto do outro. E isso eu acho muito bonito nesse filme, porque também se mostra o luto do pai. Em geral, a gente pensa só no luto da mãe, né? E o luto da mãe é aquele luto terrível, a perda mais dolorosa para uma mãe é a perda de um filho. E é como se para um pai aquilo fosse segundo lugar, fosse menos importante. E quando o William tá lá em Londres e
e tá lá na beira do rio, pensando em si, por causa de toda dor e sofrimento, acabar tudo. E ele declama, né? Na verdade, ele nem declama, ele se questiona, porque ali não é o Paul Mescal faz tão de verdade que a gente sente, né? O ser ou não ser, a questão. Gente, aquele diálogo faz sentido para aquela história. Para a história que está sendo contada no filme do luto da Agnes e do William, sabe? Como tudo começa a... Eu comecei a olhar Hamlet de outro jeito. Eu tinha olhado o Hamlet por todos os lados, com a análise de Vygotsky e tal, e eu tô olhando Hamlet de outro jeito. O filme, ele é construído de cenas muito bonitas, todas muito poéticas, ele contando a história de Orfeu, mas o filme é construído com cenas muito tristes também, cenas dolorosas. A cena do parto, dos gêmeos, que ela é uma pessoa que tem uma capacidade de pré-cognição, como é que eu posso dizer? Quase como uma bruxa que via antes o que ia acontecer, e ela via na sua cabeceira de morte só 2 filhos, e ela tem gêmeos, e quando a menina nasce, ela acha que é a menina que vai morrer eventualmente. E talvez fosse isso que ia acontecer, mas o Hamlet se interfere no caminho. A outra cena que eu acho maravilhosa é a cena da morte do Hamlet. A atriz Jessie Buckley, ela vai ganhar a melhor atriz. Ela vai ganhar tudo, ela merece ganhar tudo. Ela grita e para, porque nem o grito consegue dizer da dor indizível da morte do filho, sabe? Essa cena eu me arrepio só de falar, porque é muito bonita, mas é muito bonita. E aí ela tá vivendo esse luto. Eu fico toda emocionada, o filme é muito bonito, minha gente. Ela tá vivendo esse luto, e aí ela recebe na casa dela o papelzinho que Shakespeare vai apresentar a peça Hamlet. E ela fica revoltada, porque ele tá usando o nome do filho deles para uma peça de teatro. E ela nunca tinha ido ao teatro. Ela pega o irmão dela, o personagem do irmão dela, interpretado pelo Joey Alwyn. A relação dela com ele é muito bonita. Eles são verdadeiramente irmãos, sabe? Que tem um vínculo muito grande da perda da mãe. E aí eles se têm. E ela pega o irmão e vai para Londres para ver a peça. Tem uma cena que é tipo... Ela tá lá, ela não tá entendendo o que é aquilo. E aí ela vê o William como o pai, né, de Hamlet, o fantasma. E aí ela começa a entender o que ele tá sentindo, o que ele sentiu da morte do filho, com o que ele tá dizendo como fantasma. E aí ela consegue, no final da peça, vocês sabem que nas tragédias de Shakespeare, em geral, morre todo mundo e termina um personagem secundário para contar a história, né? Quando o Hamlet está morrendo, ela revive a perda da morte do filho. E o filme tem uma sacada muito boa. O ator que faz o Hamlet é o Noah Jupe, que na vida real é irmão do Jacob Jupe, que faz o Hamlet. E ela tá lá, e ela tá revivendo aquilo. Só que aquele luto não é mais só dela. Ela entendeu que é do marido dela também. Mas não é só mais do marido dela. Aquele luto é de todos que estavam naquele teatro. De todas as classes sociais. Porque Shakespeare atraía da realeza britânica, de Elizabeth I, a pessoa que não tinha dinheiro nenhum. E aquela onda de emoção chega no palco. E o ator que faz o Hamlet sente e chora. E a gente que está assistindo chora. E eu que estou falando vou chorar de novo. E é muito bonito, porque termina quando Hamlet morre, ela vê o filho Hamlet. E ela percebe que a dor não era só dela, que pessoas vivem dores de formas diferentes. Isso não significa que está sentindo menos. Mas ela percebe uma outra coisa, que ela vai ter que encontrar um jeito de continuar. Pelos outros filhos, por William, pelo irmão,
mas por ela mesma. E mais ainda, pela memória dos anos vividos com o filho que morreu. Porque é uma coisa que eu digo até para paciente. Vai chegar uma hora que você não vai mais lembrar de como foi a morte, de como foi agonizante, ou dolorosa, ou triste, ou rápida, ou como quer que tenha sido. Você vai lembrar da pessoa como ela era em vida. E é nesse momento que o personagem Hamlet morre, que ela começa a entender que ela pode sim lembrar do Hamlet em vida. É lindo, gente, porque é uma onda. A gente sente a onda de emoção. A gente também queria levantar a mão lá para tocar na mão do Hamlet. É muito bonito, é muito bonito. É muito bonito. Enfim, já tô chorando de novo, né? Mas tudo bem. Calma. Ui! O filme é construído num roteiro belíssimo, mas é construído de atuações mais belas ainda. Eu não tenho que falar. A Emily Watson como a mãe de Shakespeare, a Mary Shakespeare tá maravilhosa. A cena do parto dos gêmeos, por mais que ela não gostasse da mulher do filho, ela tava lá e ela disse vai dar tudo certo. O Joey Alwyn, sei lá, que faz o irmão da Agnes, o Jacob e o Noah e os outros atores que fazem os filhos do Shakespeare, assim, o elenco é perfeito, mas eu quero destacar a Jessie Buckley e o Paul Mescal. O Paul Mescal me deu de presente um Shakespeare humano. Eu gosto muito de Paul Mescal, mesmo. Eu gosto até dele em Gladiador 2, me julguem. Ele é muito bom ator. Você não lembra quem é ele. Ele te dá o personagem. O Shakespeare dele é o Shakespeare mais humano, com qualidades e defeitos que eu já vi na minha vida. Quando tem um momento lá do ser ou não ser, quem não chorar, não desista. Vai, procura ajuda. Não tá bem. Não tá bem. Mas no ensaio do Hamlet, que ele diz como ele se sente não compreendido, sabe? De fato, na vida real. Nas primeiras apresentações de Hamlet, quem interpretou o fantasma do pai foi William Shakespeare, que ele também atuava. É o luto do pai, raras vezes mostrado na arte. É de acabar. Mas a Agnes da Jessie Buckley não há para onde correr. Poucas vezes na minha vida eu vi uma atriz fazendo um papel tão bem como ela. Gente, ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela nos emociona com um olhar. Eu tô emocionada em lembrar do filme. Eu chego em casa toda inchada. Aí minha tia, tá com dor na coluna? Não sei o que. Eu disse, não é a coluna. Ela disse, o que foi? Eu disse que eu vi um filme. E fiquei assim. É sério, tive este diálogo semana passada. A coluna até estava doendo, mas não foi a coluna, foi o filme. Então, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. A Jessie Buckley, ela é a Agnes e ela faz a gente entender a Agnes, entender aquela personagem, estar do lado dela e sofrer com ela. E aquele final, que aí ela, quando tá todo mundo chorando, ela finalmente consegue rir e respirar. Agnes e Jessie e a gente, mas a gente tá chorando também. Porque ela consegue lembrar como era Hamlet, e não que ele morreu e que o pai estava ausente quando o filho morreu. É para acabar o ser humano. Tem um outro filme de 2006 do Darren Aronofsky chamado The Fountain, ou A Fonte da Vida, que tem Hugh Jackman e Rachel Weisz, que é um filme que também trata sobre o luto, mas um outro tipo de luto, o luto de uma pessoa, de alguém que perdeu alguém, que estava há muito tempo lutando contra uma doença avassaladora e destrutiva. Quando eu passei por uma perda familiar na época que esse filme estreou, e
O que a peça Hamlet fez para Agnes, esse filme fez para mim. A gente me fez parar de lembrar do adoecimento dessa pessoa da minha família e de lembrar dos anos que eu tive com ela. Então, talvez por isso eu tenha me emocionado, mas todo mundo se emocionou, tanto com o Hamlet, porque às vezes a gente sempre precisa da arte, lembrando pra gente que há uma vida e que ela continua, e mais, que os que foram não gostariam de nos ver desistindo de viver e de encontrar ainda alegria nessa vida, sabe? Esse filme, A Fonte da Vida, The Fountain, também é maravilhoso. E eu indico para todo mundo. Eu acho que são 2 filmes que tratam muito bem sobre o luto. Uma outra coisa, um paralelozinho aqui. Eu faço roteiro, eu não sei porque eu faço, porque eu não sei. Um paralelozinho aqui. Em Hamlet, a peça, há uma peça dentro da peça que vai mostrar a verdade da traição do tio e da mãe de Hamlet contra o pai de Hamlet. No filme Hamlet, há a peça Hamlet sendo feita, que vai mostrar que a vida continua e que a vida ganha da morte. A vida ganha da morte, porque até quando a morte ocorre prematuramente, a gente teve os anos de vida para lembrar. Isso ganha da morte, mesmo. Então eu gosto desse paralelo da peça dentro da peça dentro do filme, para mostrar uma verdade. Como em Hamlet a verdade aparece da traição do tio e da mãe, principalmente do tio, em Hamlet a verdade também aparece. Que sim, o pai sofreu a morte do filho e que sim, tá tudo bem esquecer da dor e lembrar da alegria. Dos bons anos, tá tudo bem. Que é inclusive recomendado. Existem filmes que eu considero perfeitos. Obviamente, a minha torcida para todos os Oscars é para o Agente Secreto, porque para mim é um dos filmes perfeitos. Mas em nome da justiça, eu devo dizer que Hamlet também é um filme perfeito. Talvez não seja um filme tão surpreendente quanto o Agente Secreto, que é revolucionário, sim, inclusive no seu final, com a sua narrativa no final. Mas Hamlet pega todos os elementos do que poderia ser considerado cinema tradicional, os transforma em obra de arte. Cada frame é de uma delicadeza, de uma beleza e de uma emoção, e de emoções genuínas. Então, Hamlet é um filme perfeito. Existem poucos filmes perfeitos. Para mim, isso é a minha opinião, tá, minha gente? Cada um tem seu filme perfeito. Mas para mim, Hamlet tá lá junto com Ferrugem e Osso e com O Segredo de Seus Olhos. O Segredo de Seus Olhos é um filme argentino, de um diretor argentino, com elenco argentino. E Ferrugem e Osso é um filme francês com um dos atores principais belgas. É isso. Um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Assistam Hamlet no cinema, em casa, onde quiserem ver, mas vão pro cinema. Porque a experiência coletiva, todo mundo chorando junto, tem seu valor. E tem o seu valor catártico. Catarse aqui no sentido de cura. Que às vezes a gente precisa sim chorar. Para expurgar, às vezes, até a couraça física do não vou sentir isso, porque isso é muito doloroso. A gente precisa chorar. Faz bem. Chorem, assistam Hamlet e leiam Hamlet. E tá tudo certo. Mais uma vez, muito obrigada. Desculpa os momentos de emoção, é porque eu não consigo falar ainda desse filme sem me emocionar. Beijos.